dispensa qualquer apresentação. E felizmente a Vilma, que é artista do Vento Forte, veio junto. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente está muito feliz de poder proporcionar esse encontro e esse debate. Infelizmente hoje a ideia era fazer um debate com o Milo e com o César Vieira, mas o César está doente, infelizmente não pôde vir. Mas, enfim, o debate acontecerá lindamente com a presença do Milo e da Vilma. E de vocês. A gente está passando uma lista, depois se puderem assinar, acho que tem gente que veio na semana passada, a gente está chegando essa semana, de presença, para no final, se vocês vierem para 3 encontros, a gente pode emitir uma declaração de participação. Então, se vocês tiverem interesse, é só colocar o nome, o RG no meio de vocês. E acho que é isso, né? Muito obrigada pela presença de todos. E muito obrigada, Ilo e Vilma. Nós vamos começar. Essa mesa, acho que é importante dizer, né? Que é um grupo que está mediando o seminário de hoje. A presença é do Bruno, Paulo, Caroline, Anabel e Annelise, que são alunos do 3º ano da licenciatura em teatro aqui da Unesp. E com um tema inicial, que seria teatro na ditadura militar, mas que, obviamente, a vivência do Ilo ultrapassa a ditadura, não só no Brasil, não, chilena... pior que a ditadura militar, já teve pior, se me remete, é verdade. Mas também é uma oportunidade de a gente debater o trabalho do Ilo e o Vento Forte, a importância do Vento Forte no teatro em São Paulo, no teatro brasileiro e na América Latina. Muito obrigada. Então, gostei desse espaço aberto. E gostei de você sentar aí. Ficou um espaço que não sei o que pode acontecer. Todos vocês fazem teatro? Aqui? Sim. Que sorte, não é? Não, eu acho que é uma sorte poder fazer teatro. Claro que a gente... Tem gente que eu comecei muito cedo, não é? Mas gostei muito do espaço aberto aqui. Me veio rapidamente uma pequena frase. São muitas experiências, não é? Então é um espaço quase que dá para deitar e rolar. Não sei se vamos chegar a isso, porque a verdade é que eu achei que ia ser um debate participativo e é participativo com vocês, mas teria sido muito interessante ter nosso amigo, como chama? Que faz muito tempo que eu não vejo, enfim, mas vocês faz muito mais tempo que eu não vejo. Se alguém se lembrar quando foi a primeira vez, pode ser que seja essa, mas pode ser que foram outras vezes. Vocês viram alguma vez o Vento Forte? Alguém não? Alguém assistiu a algum espetáculo nosso? Então, alguma outra vez nós vimos. Ou, de outra forma também ainda tem vezes que a gente se comunica e está presente, e etc. Mas eu vim assim para dialogar com os... E vou ter que dialogar só com você, que também é bastante, não é? Então, eu queria colocar que... Vou começar, iniciar, me apresentar um pouco, ou nem tanto, e eu vou pedir que, se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, porque tem alguns que fazem diálogos e pedem, vão anotando e no final fazem as perguntas. Eu gosto das perguntas no final, porque nunca se sabe qual é o final, né? O começo é mais claro, depois fica mais... Então, mas também gosto de perguntas durante
um diálogo, porque gosto do diálogo e porque não trago aqui uma receita ou uma coisa muito... Se eu mostrar esse caderno, vai se divertir, vai ser... Aqui diz a primeira frase: viram aonde é o debate? As outras palavras que aparecem são Spielers e a palavra brincantes. Tem mais palavras aqui, elas vão aparecer todas elas. Então, quem quiser, eu inicio um pouco, mas quem quiser em algum momento fazer uma pergunta, pode fazer. O máximo que pode acontecer é que diga, espera um pouco, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e vou até anotar que preciso falar. Mas podem fazer perguntas, porque me estimula muito as perguntas. Às vezes, o tipo de teatro que nós fazemos é estimulado por alguma pergunta intempestiva, vamos chamar, ou assim, sem estar preparado para ela, do público. E trabalhamos muito com crianças também, então a criança, geralmente, ainda quando o espaço, o diálogo com ela é claro, de que ela pode falar, e a gente não faz um teatro com criança que a criança tem que fazer perguntas. A gente gosta quando, de repente, a criança, ela... Me lembrei rápido, não está aqui anotado isso, me lembrei rapidamente de uma criança, acho que foi em Minas, não sei que estado, Mato Grosso. Em São Lourenço e Mato Grosso. Em Minas. Então, nos dois lugares, uma criança que de repente fazíamos o espetáculo, e o espetáculo permite diálogo com o público também, e de repente o ator, o narrador, falou, se é preciso a gente muda a história, né? E então veio uma menina e disse, pode-se mudar uma história? E eu já sei que pode se mudar. A gente fica sempre lutando com essa história que vai criando e recriando, e na medida que a gente dialoga ou participa com o público, sempre vai se desenvolvendo, pelo menos no nosso trabalho, um trabalho paralelo que amplia ou que transforma, ou que vai polindo o próprio texto, que geralmente é feito por nós, não é? Então, pode-se mudar uma história. Podem responder, não tenho... Pode. Não compromete a nada. Pode-se mudar uma história? Pode. Então pode-se mudar uma história, pronto. Parece que não é uma novidade que eu trouxe. Todos nós sabemos que pode-se mudar uma história. Mas ainda isso nos remete a situações de que tipo de teatro estamos falando. Um teatro que permite ou que procura interferências, um teatro que, sem dúvida, que a arte dialoga, mas é muito interessante quando ainda conseguimos dialogar com o público um pouco, de alguma forma, ou transitoriamente durante o espetáculo, porque depois é mais difícil. Claro que o público volta para casa e continua, talvez, o diálogo, se não é com os atores, e com os personagens, não é? Mas os diálogos são sempre importantes. Então, tudo me diz que pode-se mudar uma história, não é? Então, o que eu vou pedir é que daqui a pouco, vocês, se quiserem perguntar, eu inicio um pouco, ainda não iniciei, eu não sou tão fácil assim. Então, quando eu já estiver iniciado,
faça a pergunta. E pode ser que eu diga, espera um pouco que daqui a pouco falamos disso, pronto. E é tranquilo e vamos fazer uma conversa, um diálogo. E ainda os amigos que eu pensei que estariam aqui não estão, então somos nós que estamos e com certeza temos sobre que dialogar, certo? Então, eu rapidamente vou colocar, dá para perceber que eu não nasci no Brasil, não é isso? Não dá para perceber? Tá? Eu pensei que já não tinha nem sotaque. Então, mas não vou dar minha história, depois em algum momento vão saber que nasci em Buenos Aires e não sei o que mais. Aí já é um pouco mais de migrantes europeus. Eu sou muito curioso com as migrações, então eu já perguntei para ele, não é? Rapidamente, não é que eu quero saber de que família ele descende, não sei o que, saber um pouco, não é? Então, porque sempre somos descendentes de cristãos novos, ou de portugueses, ou de outros, ou de escravos, não é? De escravos também, não é? E não é só aqui no Brasil que fomos escravos. A gente foi escravo em muitas situações e em muitas... Que lindo! Não, mentira, por favor, qualquer interferência musical, porque ela não é linda. Diga que pode continuar, pelo menos por agora me pareceu interessante e oportuno. Então, deixa começar por uma situação aqui, de como eu cheguei no Brasil. É importante, porque é isso, nos interessa muito o Brasil, sem dúvida. Então, em 61, eu estava viajando. Depois, quando quiserem me fazer alguma pergunta, mas eu não vou contar toda a história que precede. Em 61, estava viajando pela América Latina, em vários países da Latinoamérica, e fazíamos teatro. Fazíamos teatro, sim, desde muito tempo víamos fazendo. Esse é outro momento, vou falar sobre isso, mas sem dúvida alguns já devem saber que fazíamos teatro com bonecos, com fantoches, tem vários nomes. Fantoches, que mais? Títeres, mamolengos e vai por aí, vários nomes mais. Então, estávamos viajando, éramos alguns juntos, mas sobretudo éramos duas pessoas, um era discípulo meu, quase desde criança, não sei o que mais, e a gente fazia espetáculos, onde cabiam às vezes improvisos. Quando começamos os improvisos, na infância, não é? Então não se chamava de improviso. Mãe, eu vou improvisar um pouco. Você sempre improvisando. Isso a vezes já é falado, não é? Aqui nada pode ser verdadeiro no lugar certo. E sempre improvisando. Estou cansado de improvisar tanto. E é tão maravilhoso improvisar o que nós chamamos de improvisar, que é ir recriando o conteúdo e a criação do texto. Claro que nem sempre pode-se interromper todo o espetáculo e continuamente mudar, mas é importante às vezes. Então, os bonecos, se possivelmente, nos davam a oportunidade de poder improvisar. Né? Que essa é outra história, não vou falar logo, não quero falar de boneco logo. Quero falar de que nós fazíamos na capital do antigo Império do Peru, do Cusco,
a gente ficou um tempo lá na cidade de Cusco e improvisávamos, às vezes, criávamos espetáculos, porque tinha dois públicos, um da cidade pequena, que traziam para ver, da escola não sei o que, e outro da classe média, ou sei lá o que, da cidade, que vinha sempre. Então, para a classe média, para ter ela como uma fonte de renda até também, mas gostávamos desse público também, fazíamos história que começava no final de semana e acabava no outro. Igual que a televisão, não é uma coisa assim, mas acabava, mas nesse mesmo dia já estávamos iniciando uma nova história para assegurar a continuidade do público. Agora, com as escolas e com as comunidades, ainda o trabalho era diferente. Então a gente também improvisava, porque o que vamos fazer a próxima semana, e o que vamos fazer? Então, fizemos chamamos de aula espetáculo. Será que já chamavam de aula espetáculo? Não chamavam, era meu colégio. Não era, mas era. Era uma coisa que se transformava durante a comunicação com o público. Então, a gente fazia bonecos, mas já queríamos muito mais que os bonecos. Então, decidimos de que esse dia ia começar a história com bonecos, com um teatrinho de boneco, que era com uma casinhola, não é, que usa com uma janelona, não é, com uma janela, e a gente trabalha com o boneco. Não aparece o boneco. E aí, então, olha só o microfone. Para mim está chegando muito bem, agora não sei para você. Quando alguém quiser falar, daqui a pouco fala, hein? Porque de repente eu não deixo falar também, eu falo bastante. Então, aí, mas acho importante ser criativo e sempre estar recriando, improvisando espaços ou formas de fazer um espetáculo. Eu tive a sorte porque sempre me coloquei como diretor e autor e não sei o que mais, e continuo até agora sendo autor e diretor, mas já trabalhei em espetáculo que tinha diretor, pelo menos, que não era eu. Então, a gente íamos fazer um espetáculo em uma sala especial da prefeitura, em que decidimos que faríamos com bonecos, não sei o quê, como trabalhávamos sempre com bonecos, boneco de mão, né? Porque tem outros que são de vários. E de repente a gente saía pelo lado e falava para o público: gente, acabamos de descobrir que lá do outro lado, eu poderia fazer isso com vocês, mas por agora não vou fazer. Tem outro grupo que está esperando por mim, não é? E descobri que vocês, me desculpem, mas tem um grupo aqui esperando por mim e primeiro vou trabalhar para esse grupo. Era uma coisa mais ou menos assim. Então, só que tínhamos bonecos. Quando começamos a trabalhar, então, imagine a palestra de vocês, eu com as mãos. Foi uma grande ruptura, sem dúvida, porque durante séculos os bonecos, não quero dizer que, olha, ele que inventou, reinventou, mas, sem dúvida, o público quis, não sei se acreditar, ou quis embarcar na, como se diz em poesia, na metáfora, não é? Tem outro público aí do outro lado, e sempre a gente trabalha para o que está desse lado, então vamos trabalhar hoje para esse público, e começamos a trabalhar para outro público. E sempre eu faço palestras ou conversas para um público que está perto de mim, que me rodeia, não sei o quê, mas hoje eu vou fazer a palestra para um público que está do outro lado, que eu nunca tenho.
talvez, até pode ser que eu faça de outra forma. E aí significou uma grande ruptura isso. E um momento muito curioso, não é? Porque justamente nesse dia a polícia descobriu que nossos documentos estavam equivocados, não, errados, já tinham sido vencidos. Viajamos com documentos. Eu disse que eu nasci em Buenos Aires. Não, tudo bem, mas não, porque nem sempre eu falo. Acho que a gente traz muitas heranças. Meus pais eram poloneses, judeus poloneses e não sei o que mais, e tínhamos uma vizinhança de como se diz, de migrantes no bairro onde morávamos, de noite, sobretudo no verão, sentavam na rua os vizinhos e começavam a conversar. Só que cada família conversava em outra língua. Então tinha galegos espanhóis, não é galegos, mas o galego é parecido com o português. E tinha alguns espanhóis que apenas falavam com a língua espanhola, não sei o que mais. E tinha italianos, e tinha poloneses, e tinha judeus poloneses que falavam a língua deles, e tinha russos, e tinha muitos. Mas também, ao mesmo tempo, aproveitamos e começamos a desenvolver conversas próximas. E essa palavra que dialogávamos, foi uma iniciação ao diálogo muito interessante. Então, se alguém de você falar em outra língua ou qualquer coisa que você acha que pode me comunicar alguma coisa, daqui a pouco pode até falar também. Se eu não entender, vamos ter que tentar nos relacionar e entender um ao outro, não é? Não só aquele que fala, aquele que escuta também tem que entender, os dois têm que entender-se, não é? No teatro, no tipo de teatro que eu faço, que nós fazemos, para mim isso é importante. Estar atento ao público. Claro que já trabalhamos em lugares com muito público e acho que não é ruim, isso é lindo também, não é? De repente, um público grande e sair e misturar-se com o público e no final, na última cena, já estar abraçando, cantando o público e o público com a gente, tudo isso é muito interessante também. Não é que não deve se fazer um teatro distanciado assim, mas em algum momento vale a pena também descer os degraus da fama, ou o degrau de que somos muito artistas, não é? Então, ser o espetáculo realizado de igual para igual. Claro que os atores decidem para onde vai o espetáculo, mas teve algumas vezes que o público nos deu algumas dicas também, e isso é importante. Nunca, claro, a gente chegou e disse: o que vamos fazer hoje? Não preparei nada. O que eu vou falar com eles? Não preparei nada. Aliás, eu queria ainda dizer que quando eu era pequeno, até os 4 anos eu não falava. E minha mãe pensou que eu era mudo. E me levou no médico. E o médico: ele vai falar ainda, né? Não se preocupe. E comecei a falar e não parei mais. Acho que estou falando até demais, porque teria que mais aproximar o que eu quero dizer para vocês. Eu já disse que podem fazer perguntas, não é? Mas como chegamos para... É que não é qualquer um... Agora eu me sirvo para você. Não é qualquer um que chega para o Brasil, não é? O que vão fazer? Vocês nasceram aqui. Agora eu me permitiu, as circunstâncias me trouxeram para o Brasil. É quase um começo de espetáculo. Então, trabalhávamos aí, e aí, quando acabou esse espetáculo, onde mudamos, trabalhávamos para o público que tinha do outro lado,
ao mesmo tempo estava acontecendo que estavam nos expulsando do Peru, porque nossos documentos estavam fora de, não sei como se diz isso, tinha vencido a data, a validade, não sei o que mais. E um dia ou 2 dias depois fomos expulsos. A gente amava não só trabalhar com esse público, sino trabalhar ou ficar sentado de noite entre as ruínas do Império, do Manco Cápac e Mama Oclo, sabe que eram o que criaram o Império dos Incas, não é? Então aí falava, aí pelo menos tinha gente que não falava, aqui andaram Manco Cápac e Mama Oclo. Manco Cápac era o fundador do Império e a Mama Oclo. Aliás, curiosamente, igual que os egípcios, eu já coloco elementos que até num espetáculo cabe também. E, curiosamente, eram irmãos. Então, eles, igual que os egípcios, para manter todo o vínculo da família real, casava o irmão mais velho com a irmã que seguia ele e casavam os dois. Estava permitido. Não quero dizer nada, não é que estou tentando jogar para aqui ou para lá, mas no teatro às vezes aparecem situações daquilo que não está permitido também, do que está permitido, ou que talvez é duvidoso, não sei o que mais, e tudo isso, não é? Você comentou agora disso, de tipo, como no teatro você tem coisas que eu tô bem louca hoje. Como você tem uma situação do que é permitido e o que não é permitido. Aí, nessas suas viagens... Continua. Tá. Então, nessas suas viagens, nessas suas experiências, como que foi, depois de tudo isso, chegar aqui? Então, eu quero dizer como eu cheguei. Porque fui expulso, fomos expulsos. Vocês já foram expulsos para algum lugar? Eu tive, me expulsaram de muitos lugares. Não, verdade. Por uma outra, não sei, sempre eu fazia alguma coisa que não estava permitida pela lei ou não sei o que mais. Fui expulso várias vezes de vários lugares. Agora, a gente nos convenceram de que nos levavam até a fronteira e na fronteira colocavam um carimbo para renovar nossa estadia no Peru. A verdade é que eu amava essa cidade e o contato com esse povo e essa língua. E aí nos levaram até a fronteira e botaram proibido entrar no Peru por 6 meses. Junto ao lago Titicaca, e nos empurraram em um barco e fomos para a Bolívia e não sei o que mais. Depois, foi incrível, não é? Mas eu já tinha estado na Bolívia, não sei o que mais. Chegávamos do outro lado, não sabíamos o que fazer. Claro que lá, do outro lado, tínhamos feito um ano antes atividades com bolivianos, mas, sobretudo, tínhamos ficado muito amigos de um grupo que era da própria Embaixada Brasileira. O adido cultural na Bolívia, nessa época, era Thiago de Mello. Sabe quem é Thiago de Mello? É um poeta. Não, é um poeta. Bastante conhecido. É muito interessante. E ele continua ainda fazendo poesia. Deve ter minha idade, ou talvez um pouco mais, não sei. Então, tínhamos estado, ficamos muito ligados. Os brasileiros gostaram da gente, isso sim, nos adotaram um pouco. Quando fomos expulsos, ficamos sem saber o que fazer, porque naquela época os jovens planejavam todos, os latino-americanos, sair andando pela Cordilheira dos Andes e ir subindo até a América Central. Esses jovens se chamavam Che. Já escutaram falar do Che? Aliás, todos os porteños, os argentinos, são chamados de Che, porque em Guarani, Che quer dizer eu.
mas os migrantes que fugiam das ditaduras, o tema aqui era ditadura, não é? Está vendo que sem querer me aproximei. Os que fugiam das ditaduras iam parar lá em Buenos Aires, e então o Paraguai, o norte da Argentina, de outros lugares mais, eles falavam todo Guarani. Em Guarani, Che quer dizer eu. Che Ilo. Você chama? Che Anabel. Che Anabel. Anabel. Che Anabel. Vem. Então, a gente usava muito o che. E ainda se usa lá em Buenos Aires como a segunda pessoa, quando na verdade o che era a primeira pessoa. Ainda se usa lá em Buenos Aires. Então, éramos che e não sei o que mais. Então a gente começou. Eu me perdi nessa história. Tenho que retornar. Estava na Bolívia. Não, já estava na Bolívia. E não sabíamos o que fazer porque também existia os che que subiam para conhecer toda a América Latina. Era uma coisa meio mítica. Por isso já tínhamos estado no Chile, fomos depois, na Bolívia, no Peru, fomos subindo até chegar. Eu estive 3 ou 4 vezes em Cuba. Não é? Cuba era uma coisa meio mítica, com muito che que iam para lá. E, enfim, era tudo isso. Que foi? Nada não pode ser, você tem que ser alguma coisa. Então, eu também tenho curiosidade. Então fomos. Não, imagina uma pessoa de teatro, tem alguém que está assistindo e dá gargalhadas. É o que mais eu estava precisando. Pode continuar rindo à vontade. E chorar também, às vezes choramos no teatro, não é? Ficamos muito comovidos. Então, não sabíamos o que fazer, porque durante meio ano não podíamos passar pelo Peru, queríamos ir mais para cima, não pensávamos em dar a volta pelo Brasil, ir direto pela cordilheira. E aí, de repente, apareceu eu tenho que anotar, eu anotei o nome dele em algum lugar, não me lembro mais. Era o Adílio Couture, já não era mais o Tiago de Melo, era outro Adílio Couture. Ela já sabe. Paulo de Tarso se chamava. Não sei mais o que foi dele, possivelmente, talvez ainda está andando por aí também, não sei. Teria a minha idade, pelo menos. Então, ele veio falar com a gente e me disse: Ilo, não vai lá para cima, para a América Central, para aquela coisa toda. Você tem que ir para o Rio de Janeiro, onde tem um grupo que tem tudo a ver com você. Agora já disse por que vim para o Brasil? Não, é um momento, até com certa dor, muito importante falar desse grupo do Rio de Janeiro. Era poetas, educadores, artistas que estavam procurando mudar a educação nesse país, a educação através da arte. Alguém escutou falar de algo que se chamou Escolinha de Arte do Brasil? Escutaram falar? Então, acabei aceitando, pegamos o trem da morte, chamava-se o trem. Ainda tem um trem da morte? Sim. E alguns, como se diz, uma parte foi paga pela Embaixada do Brasil, outra nós mesmo tínhamos algum dinheiro. Foram 4 trens até chegar no Rio de Janeiro, lá da fronteira da Bolívia. E aí a gente veio para
o Rio de Janeiro, e com uma carta, sobretudo, para o que se chamava a Escolinha de Arte do Brasil. Quem tinha criado a Escolinha de Arte do Brasil se chamava Augusto Rodrigues. Alguém escutou falar dele? Olha, incrível. Eu quase não escuto mais falar dele. A escolinha ainda existe, mas não quase. Então, e nesse momento, por exemplo, lembrar isso e minha vinda para o Brasil é muito incrível, importante, porque é um momento, porque a Escolinha do Brasil, o que ela fazia? Apostava na educação através da arte, das linguagens das artes, das linguagens que cabem em todos os indivíduos de uma ou de outra forma, porque são linguagens de expressão. A gente se expressa pela palavra cantada, pela palavra escrita, desenhada, por desenhos, por movimentos de dança. Você sabe dançar? Dança, que dançar é muito importante. Eu ainda às vezes danço. Gente, eu preparei ele para entrar nesse momento, para ele criar um... Você chama? Marcelo. É, o Marcelo mesmo. A gente não se vai esquecer dele, não é? Porque a entrada dele foi meio mais que teatral, não é? Com certa desinibição. O Augusto Rodrigues, a Escolinha de Arte do Brasil, achava que todos os indivíduos têm capacidade de expressão em todas as linguagens. Não é que os mais talentosos deviam fazer teatro, o mais talentoso devia fazer música, o mais talentoso devia dançar, o mais talentosos deviam desenhar, o mais talentoso deviam criar história, peças, escrever, fazer poemas, os mais talentosos, e alguns nem eram tão talentosos, então não deixavam ele fazer nada. E parece que estamos vivendo um momento no Brasil onde não querem mais se ocupar porque acham que os outros, que chegaram até não sei que idade, qual é a quarta série? Que idade, mais ou menos? 10. A partir de lá, retirar todo o desenvolvimento das linguagens no Brasil. Eu ainda estou não acreditando, depois de toda essa história, de que ainda a gente vai ter que passar por esse momento, porque passamos por muitos momentos. Eu cheguei em 61, eu fui trabalhar na Escolinha de Arte do Brasil, onde todo mundo desenha, pinta, dança, canta, escreve, que mais? Tudo que possa ser, modela, esculpe, não sei o que mais. Não tem que só selecionar talentos. Você é talentosa? É essa pergunta. Você faz o quê? Teatro? Também. Teatro. Eu sou professora de educação infantil. Educação infantil. A educação também é importante para você. E você trabalha com as linguagens todas de expressão? Com as crianças? Não, com quem vai ser? Eu trabalho, deixa eu ver, eu faço alguns exercícios de jogos de trava, eu não faço dança com eles. Eu nunca fiz dança com eles. E você não dança? Eu danço, só não cheguei a fazer dança com eles ainda. Vamos, no final, vamos dançar um pouco? Vamos, eu acho uma excelente ideia. Então, mas não me fala isso, que você já dançou de muitas formas e continuará dançando, não sei o que mais. São as linguagens do ser,
não é que é um desenvolvimento específico para um dia ser não sei o quê. Então, de repente, eu não acredito, mas me lembrei, quando eu cheguei no Brasil, não, eu cheguei em 61 no Brasil e trabalhei na Escolinha de Arte. E, por várias situações pessoais e não sei o que mais, em 72 eu fui morar em Santiago do Chile, que é a cidade onde ela nasceu. Não, em 72 eu decidi que ia. Então. Não, mas isso é verdade. E por que eu ia já é uma coisa muito pessoal, então é inesquecível, não é? Porque o muito pessoal é inesquecível, mas não contamos para todo mundo. Uma situação afetiva, amorosa, não sei o que mais. É certo? Mas isso não vou contar hoje. Então, não, mas eu fui me encontrar com uma pessoa que queria criar uma escola, que contou essas linguagens teatrais e tinha vindo ao Rio de Janeiro e trabalhou como aluna minha e estava me convidando. Quer saber mais? Mas ela era casada. Escuta, aí a gente foi para... Mas eu fui ao Chile trabalhar com... Vai sobrando aí. Com exilados brasileiros, banidos brasileiros, todos os que... Tinha muita gente do Brasil que estava morando em Santiago. E aí fui lá e fiz uma oficina grande, muita gente participou, e aí fomos fazer um espetáculo meu, que eu já tinha criado no Brasil, que foi o primeiro, daí saiu daquela história de que tinha um outro público esperando, não sei o quê. Então tirávamos os bonecos e fazíamos o espetáculo com a mão, a vezes colocando um elemento. Isso era um barco e não sei o que mais. Parece pouco, mas na época foi bastante. A história do barquinho foi o primeiro espetáculo assim, muito diferente que a gente criou. E tinha outros bichos e não sei o que. E vai por aí. Claro que os que fazem mímica fazem isso também, não é? Não sei o que. Enfim. E a gente trabalhava lá em Santiago do Chile fazendo espetáculos para crianças, para grupos de jovens, para exilados também de outros países, vai que vai. Até que de repente, o que aconteceu? Por fim, ou talvez não é por fim, teve um golpe de Estado. Era disso que tínhamos que falar. Mas eu já tinha, não quero falar dos anteriores. Desde que eu me conheço, golpe de Estado, e grupos que são submetidos por outros, etc, etc. Podem depois fazer qualquer pergunta. E podem até interromper agora se quiserem fazer qualquer pergunta, porque eu prometi isso. Se eu achar que depois eu respondo, pois senão capaz que me dá. Mas eu queria lembrar que a gente foi trabalhar com Augusto Rodrigues, que não sei se alguém, que lindo que tem gente que sabe quem é Augusto Rodrigues, a Escolinha de Arte do Brasil, que trabalhava com todas as linguagens e não com talentos. Mas esse talento é uma bobagem. As qualidades são relativas. E o desenvolvimento do ser também é relativo. E água pura. Puríssimo. Não, podia ter também alguma mistura que pode ser que fosse legal. Isso que é? Isso é suco de? Mas tem açúcar? Não, só da fruta. Obrigado. Só o da fruta.
a todos vocês. Bonito, né, doutor? Eu diria que sempre tem dualidades, sobretudo na arte. Não inventei nada, eu já estou acostumado a fazer isso desde muitos anos. Em lugar de dizer que bobagem botar 2 copinhos, já me interessei por 2 copinhos. Porque tinha um que era doce e não sei o que, o outro era sei lá o que. Eu já tenho um tema para desenvolver. Não é o mesmo, é outro. Ou talvez esse já foi assim, ou esse foi assim. E vai que vai. Então, a gente criou o... Hein? O que você fez assim, eu achei que por fim alguém ia me perguntar alguma coisa. Eu pergunto. Pergunta. Já é a segunda pergunta. É a segunda pergunta, não? Obrigada. Então, na verdade, a gente conversando, a gente ficou curioso como que foi para você, por exemplo, agora que você estava comentando, você estava em Santiago, essa experiência de fazer teatro, e mais teatro que estava voltado para o universo infantil durante a ditadura militar. Como que isso afetou o seu processo criativo? Vamos chegar lá. Eu sou ansiosa. Mas é interessante a tua pergunta, porque para os militares, olha, eu vivenciei muito golpes lá na Argentina, não sei o que mais. Mas eu estava no Brasil, cheguei em 61, em 64 teve o primeiro golpe que eu estava vivenciando no Brasil. Aí muitas coisas foram proibidas e não sei o que mais. Então, não sei se a censura começou já em 64, talvez. Sim, já, não é? Então, eu sei que tínhamos que fazer censura. E aí, não era só assim, hein? É que eu achei que era falta de respeito, só você tá bebendo e ela não. Aí eu falei pra perguntar se ela queria também. Como é? Sim, falta de respeito porque não ofereceu água pra mim. Mas eu tomo dele. Não é falta de respeito. Às vezes a gente esquece, às vezes não pode... Como se, tem alguma coisa popular que diz que a gente não pode abarcar tudo. Sabem a palavra abarcar é português ou espanhol? Espanhol. É português. A gente não pode ocupar todo esse espaço. Mas é simples, sabe o que? Você diz, oferece para ela também. Aí eu posso responder, mas ela ainda não fez nada, ela só... ela não... Não, ela faz. Ela tá te acompanhando. Ela faz, tudo isso é importante. E vocês também são importantes, os atores são importantes, o público é importante. A música é importante. A música é importante. Então, deixa voltar. Então, então deixa de... Interferir um pouco. Então, o que acontece? Que me lembro, sim, 64. E aí começaram as histórias e nunca mais pararam. E chegou um momento que fazíamos espetáculos e antes de mostrar o espetáculo, tínhamos que mostrar para a censura. E claro que alguma coisa não mostrávamos para a censura. Não é? Sobretudo, o tipo de dramatização onde o ator se permitia improvisar. Então você vai dar, não, isso não vou porque ele vai pensar, não sei o quê. Mas tinha coisa que propositalmente não mostrávamos para o... Como se chama? Censura.
Eu vou chorar daqui a pouco. Capaz, não sei. Então, não sei qual foi a pior época, quando começou a pior época. 64 foi. Eu já tinha passado por outras histórias lá na Argentina também. Golpe de Estado teve toda a América Latina. E proibições, ou de repente demagogos que parece que iam permitir tudo. Populistas e não sei o que mais. Tudo isso desde que... curiosamente, eu, em uma periferia de Buenos Aires, me criei lá, filho de judeus poloneses. Meu pai era de esquerda, bem de esquerda, e cantava uma música, não cantava uma música, falava. E depois eu usei em algum espetáculo meu aqui já no Brasil, muitos anos depois. 2 passos à frente e 1 atrás, 2 passos à frente e 1 atrás. Foi meu pai que me ensinou, tudo certo, tudo errado, foi ou não foi, foi no século passado. E isso era uma homenagem dentro, olha que lindo. Era um texto que um comentário, um texto que meu pai às vezes usava, que era apenas uma frase. Vocês já lembram ainda que teve uma revolução russa? Lembra? Então, o Lenin, não sei como chama, não sei. O Lenin tinha falado isso e falou várias vezes. 2 passos à frente e 1 atrás. Aliás, é uma proposta bastante cautelosa. Não pode, a gente às vezes tem que dar recuos e depois poder avançar em todos os níveis. Até nos sentimentais e amorosos também. E todos, não é? Temos direito de recuar e depois tentar de outra forma e não sei o que mais. E quem falou? E as revoluções também. Ainda nessa época eu acreditava em muitas revoluções. Não quero dizer que não acredito. E nesse momento